vou para ajudar. Mas trago um abraço dos irmãos. O texto que eu gostaria de pensar com os irmãos aqui nesta noite se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpa. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, os melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: levanta-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Somente até aqui, e a nossa oração é que Deus realmente abençoe a leitura e a explicação da sua palavra aqui nesta noite. Amém? Amém. Esse trecho é bem conhecido, creio que por muitos irmãos, né? A história que fala de um homem chamado Naamã. Naamã era um homem com uma importância muito grande, né? na sua terra. Ele era o comandante do exército do rei da Síria. Um homem com uma influência muito grande, um status muito grande. E a Bíblia fala que o Senhor dera vitória por intermédio desse homem. Agora, apesar dele ser esse homem com uma influência muito grande, um homem com uma importância muito forte, um homem importante, mas fala dele, porém,
era leproso. Quando a Bíblia usa essa expressão, porém, ele tinha lepra, parece que dá a entender o que adianta o homem ser tudo isso, mas ele era doente. Ele tinha uma enfermidade. E naquela época, a lepra não é como hoje, né? Que hoje tem todos os recursos, né? A medicina avançou muito, graças a Deus por isso. Mas naquela época não se havia os recursos. E as pessoas pegavam lepras, pelo menos a Bíblia fala com relação a Israel, e essa pessoa, ela tinha que ser afastada do meio da sociedade. Quando alguém era de Israel e uma pessoa se deparava com uma outra que tinha lepra, ele tinha que gritar e sair, leproso, leproso. E havia um vale onde essas pessoas ficavam ali isoladas, não tinha contato nenhum com a sua família, com a sociedade. Então era uma doença completamente humilhante. Mostra aqui que a lepra era uma doença que causava um certo afastamento das pessoas. Talvez por olhar para ela também, olhar para uma pessoa que estava com lepra, talvez a pessoa sentia até, né, aquele certo impacto. Provavelmente a sua aparência não era nada agradável de se olhar. Assim era esse homem Naamã, um homem com uma importância muito grande, porém ele tinha lepra. Mas havia lá na sua casa uma menina que eles haviam levado cativo, e era uma menina de Israel, e ela começou a comentar, né, com a mulher de Naamã, né, olha, quem fosse bom, né, que o meu senhor fosse até Samaria, e existe lá um profeta que é capaz de curar essa enfermidade deste homem. Opa! Havia um recurso, havia um remédio, cujo que ele nunca tinha ouvido falar. A mulher de Naamã chegou para ele e disse, olha, a minha serva aqui disse que Israel é capaz de lhes curá-lo, de curar você dessa enfermidade. Automaticamente ele falou para o rei da Síria, o rei da Síria já se encaminhou, olha, eu vou mandar uma carta, né, vou ajudar aqui para que você chegue até eles lá com alguns presentes, alguns agrados, e vou dar uma carta de recomendação também. Estou enviando aqui meu servo Naamã, tal. E essa carta chegou até o rei de Israel. E o rei começou a ler aquela carta, ele não entendeu. Ele disse, olha, pelo que eu estou vendo aqui, parece que é um pretexto que o rei da Síria está tendo para querer romper comigo. Em outras palavras, isso está me cheirando briga. Mas ele não estava entendendo. Nos parece também pela história que o profeta Eliseu provavelmente morava perto onde estava o rei de Israel. E ele ouviu isso. O rei se indignando, né, rasgou as suas vestes. E Eliseu chegou para o rei e disse, olha, manda esse homem vir até aqui, que ele verás que realmente há profeta em Israel. Então foi dado o recado a Naamã, e Naamã chegou então com a comitiva, com os carros, né? Sabe, é uma coisa que a gente fica imaginando, né? Um homem com uma importância muito grande, toda aquela escolta, né? Um homem importante que está sendo ali. E provavelmente as pessoas, quando estavam olhando, né? Olhando a comitiva, começavam a dizer, olha, ali vai um homem importante. Alguém muito importante está indo ali. E chegou lá com aqueles carros, parou em frente à casa de Eliseu, e aquele homem provavelmente ele já via os lugares onde ele ia, provavelmente as pessoas tratavam muito bem por ser ele uma pessoa de uma influência muito grande. E quando ele parou em frente à casa de Eliseu, ele pensou, né, que o Eliseu fosse tratá-lo de uma outra forma, né, da forma que ele estava acostumado, mas mandou um recado para ele, olha, fala para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Somente isso. E chegou o recado para ele,
Naamã se indignou com aquela situação. Ah, não, eu não esperava que fosse dessa forma. Eu achava que ele fosse colocar as mãos sobre mim. Eu achava que ele ia invocar o nome do Senhor, seu Deus. Mas ele me manda eu me lavar 7 vezes no Rio Jordão. Existem outros rios de Damasco também, Abana, Farfar. Por que tem que ser nesse rio? E ele ficou ali com todo aquele seu orgulho e ainda com a sua enfermidade. Nós vemos essa história aqui, nós vemos que Naamã, ele tinha, na verdade, 2 doenças. Uma doença era a lepra, a outra doença era o orgulho. Aquelas pessoas que estavam junto com ele, né, os seus servos, começaram a ver aquela situação, falando: mas não é possível, né? Como é que o remédio está aos pés dele e ele fica arrumando outras alternativas que não vai levá-lo à cura? Sabe, em um sentido de reverência para com aquele homem, chegaram para ele dizendo, um dos servos dizendo: meu pai, por um acaso o profeta está pedindo alguma coisa difícil para se fazer? Aquele homem refletiu: de fato não é nada impossível de se fazer, não é nada difícil também, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E foi ele lá e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia diz que quando ele saiu da 7ª vez, a sua pele estava limpa, ele estava curado de toda a sua lepra. Uma história interessante, mas na verdade essa história ilustra a vida de muitas pessoas que não conhecem Cristo como Senhor e Salvador. Doentes espiritualmente por causa de uma doença chamada pecado. A Bíblia menciona a lepra como uma figura do pecado. E essa doença é grave, causa afastamento de Deus e leva essa pessoa à morte e morte eterna. Infelizmente, a Bíblia fala que todos os seres humanos estão contaminados com essa doença. Ao introduzirmos aqui nesse mundo, já entramos aqui garantidos com essa doença chamada pecado. Isso foi herdado desde Adão. Deus havia criado Adão e Eva, havia dado uma ordem a eles: de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E quando a gente fica pensando sobre Adão e Eva, né, tinha tantos frutos ali que eles poderiam desfrutar à vontade, mas justamente naquilo que Deus disse: olha, desse não comereis, porque no dia que você comerdes, certamente morrerás. E exatamente desse fruto que eles foram lá e comeram, induzido por Satanás, a serpente, Eva comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Fisicamente eles estavam vivos, eles ficaram vivos ainda por muito tempo, mas espiritualmente, no momento em que eles comeram daquele fruto, eles morreram. Já se tornaram pessoas pecadoras. Quando eles tiveram seus primeiros filhos, Abel e Caim, já geraram pessoas pecadoras, e os seus filhos passando uns para os outros. Isso chegou até nós. Meu pai me gerou um pecador, eu gerei os meus filhos pecadores, e assim toda a raça humana está contaminada com essa doença chamada pecado. E assim como a lepra que aquele homem tinha, também causa uma separação. Só que é uma separação eterna, passar uma eternidade inteira longe da presença de Deus. Mas sabe, apesar dessa doença que o ser humano tem, ser uma doença que causa uma separação
e causa tristeza, e causa humilhação. Sabe, a gente fica imaginando aquelas pessoas que tinham lepra, como que era humilhante para eles, né? Pelo menos aqueles que eram de Israel, quando alguém se aproximava dele, a pessoa dizia, leproso, leproso. Devia ser humilhante. Devia ser humilhante. Assim o pecado faz conosco também. Humilhante, nos humilhar, nos afastar de Deus por toda a eternidade. Mas assim como teve uma solução também para Naamã, Deus também proveu uma solução para cada um de nós. Deus Pai e o seu Filho estava lá nos céus e contemplando a raça humana que estava nascendo e morrendo eternamente. Nascendo e morrendo eternamente. É um capítulo, eu acho que um dos mais tristes, quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus está falando de Noé, lá no dilúvio, a terra está corrompida pela maldade do homem. E com isso se arrependeu Deus de haver feito o homem, e isso pesou no coração de Deus. Que cena triste. Acho que Deus, quando ele começou a olhar aquilo, ele disse, olha, a minha vontade não era essa. A minha vontade é que o homem estivesse sempre em comunhão comigo, como era desde o princípio. Olha agora, que tristeza que virou. O homem está cada vez mais longe de Deus, longe do seu Criador. E, infelizmente, morrendo e sendo condenados espiritualmente, passando uma eternidade inteira longe de Deus. E Deus disse, olha, eu tenho um filho, e eu tenho um único filho, e é o único que pode pagar pelo preço dessas pessoas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pecado se paga, diz a Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá, disse o profeta. A alma que pecar, essa morrerá. No caso, seríamos cada um de nós que teríamos que pagar por esse alto preço. Mas Deus, na sua infinita graça, enviou o Senhor Jesus. Ele era o único que poderia pagar por nós. Por quê? Um homem perfeito, o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele pisou aqui neste mundo, não cometeu pecado algum, nenhum dolo saiu da sua boca. Um homem perfeito. Um pecador não poderia morrer por um outro pecador, mas o Senhor Jesus Cristo, um homem justo, ele é o único que poderia morrer por nós. E a Bíblia diz que ele fez isso. Ele deixou os céus, desceu, vindo até aqui neste mundo, sentindo as mesmas humilhações que nós, como seres humanos, estamos sujeitos. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. A Bíblia diz que Jesus chorou, mas com o único propósito dele vir aqui, morrer por nós. E foram aqueles guardas, começaram a prender o Senhor Jesus. Pedro começou a pegar a sua espada. Jesus falou, embainha a sua espada. E ele chegou a cortar a orelha de um guarda. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. E aquele homem se entregou por nós na cruz do Calvário. O justo pelos injustos. Para que, pela sua pobreza, diz a Bíblia, nós nos tornássemos ricos espiritualmente falando. E agora o Senhor Jesus estava preso lá naquela cruz, com os braços abertos, cravados com aqueles pregos, os seus pés agonizando, sofrendo, suportando a dor. E as últimas palavras que ele disse, está consumado, está pronto.
O plano de Deus foi perfeito. Aquilo que o inimigo talvez pensasse, eu vou exterminar o Filho de Deus. Mas exatamente o Senhor Jesus sendo pendurado lá naquela cruz, estava abrindo a oportunidade para que uma pessoa miserável pecadora pudesse ter acesso à presença de Deus, com o seu arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Somente isso. É difícil? Arrependermos, reconhecer que eu sou pecador e colocar a fé e confiança no Senhor Jesus é difícil? Não é. Mas sabe, as pessoas começam a colocar um obstáculo aonde que as coisas são fáceis. Lembra-se de Naamã? Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ah, não. Eu não achava que ele fosse fazer isso. Eu achava que ele fosse colocar a mão em mim. Eu achava que ele fosse invocar o Senhor seu Deus. Mas não dessa forma. Existem outros rios também em Damasco. O ser humano sempre age assim. Deus está dando remédio, e é o único remédio que pode curar a nossa doença espiritual. Mas o ser humano gosta de criar outras alternativas. Mas não pode ser o plano B? Mas não pode ser o plano C? Para Deus não existe plano B ou plano C. Salvação em Cristo Jesus. Não há outro, diz a Bíblia, nem no céu, nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. O Senhor Jesus. Por que as pessoas buscam outras, querendo buscar outras alternativas? Olha, por mais ou por melhor que seja essa outra pessoa, ou essas outras pessoas, que muitas depositam a sua fé, todas elas levam à condenação eterna. Qualquer outra crença, qualquer outra fé, que não seja no Filho de Deus, o Senhor Jesus, vai te levar à condenação eterna. Agora, cada um tem que fazer uma escolha, como Naamã. E a mesma pergunta que o servo de Naamã fez: por um acaso o profeta está pedindo alguma coisa difícil? Eu faço uma pergunta também aos que estão aqui. Deus está pedindo alguma coisa difícil? Arrependimento dos seus pecados e fé no Senhor Jesus Cristo. Difícil? Não é. Mas às vezes o nosso orgulho não deixa com que nós demos esse passo de obediência, de arrependimento e fé. E muitas pessoas no seu orgulho, acho que não deve ser bem assim, sabe? Eu não acredito que seja dessa forma. Eu já vi muita gente dizer isso. Eu não acredito que seja dessa forma. Deus sacrificar o seu filho por nós? Não. O Deus que eu acredito é um Deus bonzinho, né? Um Deus amoroso, e de fato Ele é. Mas nós esquecemos que Deus, Ele é amoroso, Ele é bonzinho, mas Ele também é justo. E a Bíblia fala que Ele é santo. E sendo Ele santo, a pessoa vivendo no seu pecado e tentar aproximar-se de Deus, tentar ter acesso à presença de Deus, ela nunca vai chegar. Porque é alguma coisa que não se casa o pecado com santidade. E a Bíblia diz que Deus é tremendamente santo. Santo, 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 diz a palavra de Deus. Talvez vocês já leram a história de Moisés, quando ele estava apacentando, né, o rebanho do seu sogro Jetro. E ele começou a olhar numa sarça e aquele fogo queimando aquela sarça, e o fogo não se consumia, e aquilo chamou a atenção dele. E Moisés automaticamente já aproximou-se daquele fogo. Ele não sabia que Deus se fazia presente ali. E Deus falou para ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Não tenta aproximar-se de mim,
da forma que você está. A mesma coisa também aconteceu Isaías, quando ele, na sua visão, ele contemplou Deus assentado no seu sublime trono, e ele viu Deus e viu os anjos que estavam voando em redor, e eles dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe qual foi a reação de Isaías quando ele viu aquilo? As palavras que ele usou: estou perdido. Habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus, os meus olhos contemplaram a santidade de Deus. Ele disse: eu não sou digno de estar na presença desse Deus. E a nossa atitude também, aqueles que querem aproximar-se de Deus, note que Deus ele está acima de nós. E nós estamos bem abaixo por causa do nosso pecado. Não podemos estar no mesmo pé de igualdade de Deus e tratá-lo como se ele fosse um semelhante nosso. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aproximar-se de Deus em pecados, não vou ter acesso. Não vou ter acesso. Deus está de um lado e o pecado do outro. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele foi aquele com que pagou o alto preço por causa do nosso pecado. Ele recebeu a carga. Ele recebeu aquele fardo. E Deus estava dizendo: agora, quem quiser ter acesso à minha presença, arrependa-se e coloque a fé no meu Filho, creia nele como Senhor e Salvador. Essa pessoa será salva. Somente isso. Agora, se nós queremos criar obstáculos, ou alternativas, olha, fique sabendo que uma condenação eterna te espera. Ainda bem que havia pessoas ali, junto com Naamã, e alertou ele: meu pai, por acaso ele está pedindo alguma coisa difícil? Deus não está pedindo nada difícil para você aqui nesta noite. Se você continuar a sua vida em seus pecados, no seu orgulho, e recusar a salvação, você não vai ser curado da sua enfermidade espiritual. Agora, se você está com os seus ouvidos atentos, e dizer: Senhor, eu reconheço, eu sou pecador, e eu quero colocar a minha fé e confiança no Senhor Jesus, a Bíblia diz que no mesmo instante você vai ser purificado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar uma coisa: isso não tem preço. Aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador não tem preço. Aquele homem, ele poderia falar: olha, quer saber de uma coisa? Isso é conversa. Eu vou embora para a Síria, eu vou continuar a minha vida. Aquele homem teria morrido com a sua doença. E talvez a gente encerre esta reunião aqui também. Alguns pensem dessa mesma forma: eu vou embora, isso não tem nada a ver comigo, eu vou continuar vivendo a minha vida. Quem sabe quanto tempo de vida você tem? Um dia? 2 dias? 1 mês? 2 meses? Ninguém garante. O amanhã pertence a Deus. Por isso que a Bíblia fala que cada um de nós temos que estar preparados para encontrar com Deus. A minha conta com Deus, ela tem que estar acertada. A sua conta com Deus tem que estar acertada. E a Bíblia fala que isso é individualmente. Não é algo que eu posso fazer pelo meu amigo ou pelos meus filhos. Eles mesmos tiveram que fazer a sua escolha. Se eu pudesse, eu fazia a escolha por você. Mas a Bíblia diz que eu não posso. Eu sou como aquele servo de Naamã. Deus está pedindo alguma coisa difícil para você fazer. Somente isso que eu posso fazer. E orar por você, para que a palavra fale no seu coração.
para que você deixe a sua vida de pecado, que só está te humilhando, só está te afastando cada vez mais de Deus. E que você, nessa noite, venha colocar a fé e confiança no Senhor Jesus. Você vai ver que paz que Ele vai trazer no seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por essa história que é mencionada na Tua Palavra, que nos traz esta verdade com relação à doença que esse homem tinha. E sabemos também que essa doença, a lepra, é uma figura do pecado que o ser humano carrega. Graças te damos porque houve um remédio para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Graças te damos porque há um remédio para cada um de nós. Salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque Tu enviaste Teu Filho amado e Ele pagaste o alto preço por cada um de nós. Queira, Deus, que aqui nesta noite haja salvação. E as pessoas que estão aqui, ó Deus, que estão ouvindo da Tua Palavra, que possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito e que possa acertar a sua situação junto de Ti e sair desse salão dizendo: agora eu pertenço à família de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.